Bom dia! Ô Glória! Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira, dia 3 de dezembro, terceiro dia do nosso mês, e estamos aqui para render glórias, render graças, dizer que a Ele nós entregamos tudo nessa manhã, a Ele nós entregamos o nosso louvor, a Ele nós entregamos nossa vida, nossa adoração. Às vezes temos pouco, achamos que é pouco que temos para entregar para o Senhor, mas mediante a situação, talvez o teu pouco é o que o Senhor está esperando. Uma atitude, um momento de render graças, um momento de render glórias. E nessa manhã nos deleitamos nele, esperando nele todas as coisas, porque ele, somente ele, e para ele são todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Oramos um pouquinho nessa manhã, em nome de Jesus. Pai soberano eterno, que esta manhã venha sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Que essa manhã venha sobre as nossas vidas para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, colocamos nas Tuas mãos as nossas dores, as nossas causas. Colocamos nas Tuas mãos os nossos fardos. Porque a Tua palavra vai dizer, Pai, que o Teu fardo é leve. Então carrego nessa manhã o fardo de Jesus, que é leve, que não comporta dores, que não comporta sofrimentos. Pai, nós entendemos que o Senhor está nos cuidando, que o Senhor está cuidando da nossa alma, do nosso corpo, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que nenhum mal chegará à nossa tenda. Pai, derrama sobre nós da Tua graça nessa manhã, que esse dia chamado hoje seja um dia diferente, que esse dia chamado hoje seja um dia pleno. Pai, que nós tenhamos força nesse dia, que esse dia seja um dia de vitória, um dia de paz, de harmonia. Trabalha em nosso meio, Pai. Trabalha na minha mente, no meu coração. Livra-nos das astutas ciladas do inimigo, Senhor. Livra-nos daquilo que não veio para nós, mas que o inimigo lançou para nós. Então, nessa manhã, que nós sejamos, Pai, parte da Tua herança e que nós possamos, Pai, congregar com o melhor, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Samuel capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim: E os filisteus tiveram medo e disseram: Deus veio ao acampamento. E disseram ainda: Ai de nós, pois nunca aconteceu coisa semelhante a essa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse Deus poderoso? É o Deus que feriu os egípcios com toda classe de pragas no deserto. Sejam fortes, portai-vos como homens, ó filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles foram servos de vós. Comportai-vos como homens e pelejai. E pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiu cada homem para a sua tenda. E houve uma grande mortandade, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Aleluia. 1 Samuel, vai começar falando neste capítulo 4, que Samuel ali estava aconselhando Israel, e Israel saiu ao encontro dos filisteus e acampou junto a Ebenezer, que significa pedra de ajuda. E Ebenezer é o lugar da ajuda. E os filisteus também acamparam em Afeca, que era uma área cercada. Então nós vamos ver que havia ali uma guerra entre filisteus e Israel. E Israel, sem saber o que fazia, porque já haviam perdido ali um momento, uma batalha, tinham caído 4.000 homens. Então Israel, os homens de Israel, os anciãos de Israel, decidiram buscar a arca de aliança que estava em Siló. Para eles a arca carregava o poder. Então eles mandam buscar. Então Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, vão buscar a arca e trazem a arca. E trazem a arca do Senhor e colocaram no acampamento. E quando a arca chega,
houve um grande júbilo, houve grandes gritos, houve grande exaltação. A arca chegou a arca, agora nós já vencemos a batalha, chegou a arca, agora ninguém pode nos parar, chegou a arca, agora ninguém pode parar Israel, nós vamos ganhar esta guerra. E diz a palavra do Senhor que os filisteus, quando ouviram o barulho, os filisteus, quando souberam que a arca de Deus estava ali, disseram: Deus veio ao acampamento. Ai de nós, quem poderá nos livrar desse Deus que fez tantas coisas? Quem poderá nos livrar desse Deus dos egípcios? Quem poderá nos livrar desse Deus que enviou todas as placas de pragas? Quem poderá nos livrar? Então os filisteus temeram a arca, mas os filisteus temeram o Deus da arca, e os hebreus trouxeram somente a arca. Então os hebreus colocaram a sua confiança na arca. Nós vamos ver no decorrer desse capítulo que eles colocaram a confiança no objeto, eles colocaram a confiança no instrumento, eles colocaram a confiança naquilo que outrora carregava a presença de Deus. Mas nós vamos entender que aquela arca, naquele momento, a presença não estava ali. Eles trouxeram uma arca que não continha a presença. Trouxeram uma arca que não estava com o poder. Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui que eles acharam, os filisteus acharam que Deus tinha vindo ao acampamento e temeram. Mas os hebreus tinham trago somente a arca. E aí diz aqui que eles ficaram temerosos e temeram. Mas há uma voz aqui no capítulo 9, no versículo 9, que é muito interessante, que vai colocar uma força sobrenatural sobre o inimigo, porque vai dizer assim: sejam fortes, portai-vos como homem, ó filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles foram servos de vós. Comportai-vos como homem e pelejai. E diz que após essa ordem, eles pelejaram e Israel foi ferido. E feriu mais de 30.000 homens. Imagina, na primeira batalha feriu 4. Agora com a arca do lado dos israelitas, feriu 30. Então nós vamos entender que eles tinham trago somente a arca. Eles não tinham trago a presença. A presença não estava com eles. A presença não estava dentro da arca. A presença não estava. Eles colocaram uma idolatria na arca. Eles colocaram uma idolatria naquilo que não era para idolatrar. Eles colocaram sobre a arca o poder que não estava na arca, que o poder vinha de Deus e não da arca. Eles tinham que ter recorrido ao Senhor e não recorrer ao Senhor, e sim à arca. E nos nossos dias, muitas vezes nós temos recorrido a pessoas, nós temos recorrido a instituições, nós temos recorrido a igrejas, nós temos recorrido a profetas, nós temos recorrido a tantas outras coisas, a crendices, a santos, a colares, nós temos recorrido a objetos, nós temos recorrido a tantas coisas, acreditando que o nosso Deus está ali, acreditando que o nosso Deus está naquelas coisas, e por isso muitas vezes perecemos, por isso muitas vezes sofremos, por isso muitas vezes guerreamos e não vencemos, porque a nossa força, o poder está no Senhor, o dono da arca, não na arca. O poder está em ter a presença, não o lugar que guarda a presença. O poder está em ter o Senhor Deus, o Jeová Rafá, o Jeová Jiré. O poder está em ter esse poder sobrenatural sobre nossas vidas, não em acreditar simplesmente no objeto. Esta Bíblia, sem ser aberta e sem ser lida,
Não há poder nela. O poder dela está quando a gente abre, lê a palavra e a palavra fala ao nosso coração. E a palavra entra no nosso âmago. A palavra entra no íntimo da nossa alma. A palavra entra e faz mudança. A palavra entra e transforma. Então aqui nós vamos ver, a palavra vai dizer no versículo 11 que houve uma grande mortandade, pois caíram 30.000 homens da infantaria. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eliófine e Finéias foram mortos. Por quê? Porque pecavam contra Deus. Aqui Deus estava deixando clara uma situação. Havia pecado ali, havia homens que não tinham temor a Deus, havia situações que não eram temerosas a Deus e não era a presença da arca que iria mudar a situação, e sim a presença que continha na arca que mudaria a situação. Então não era a arca em si, e eles acreditavam que trazendo a arca para ali tudo se resolvia. E aqui a arca foi tomada. E depois daqui a arca ficou tomada muitos e muitos anos na mão dos filisteus. Tomaram a arca. Isso significa o quê? Que a presença de Deus neste momento não estava na arca, porque se tivesse na arca, o inimigo não teria tomado, o inimigo não teria tomado para si, porque ali simplesmente era uma arca, ali simplesmente era um objeto, ali simplesmente era um instrumento, ali simplesmente era um símbolo. Não nos atemos a símbolos, que nós possamos nessa manhã entender que o poder de Deus está nele, na palavra dele, na presença dele, no poder dele, não em símbolos que contenham o nome dele, não em símbolos que contenham, que dizem que ele está ali. O Senhor está dentro de mim, está dentro de você, está na presença daqueles que estão presentes com Ele. Então que nessa manhã nós possamos entender que não há símbolos, não há igreja, não há templo, não há lugar que possa mover se Deus não quiser. Não há lugar que possa fazer milagre se Deus não quiser. Não há situação que possa ser removida, restaurada, curada, transformada se Deus não quiser. Então que nessa manhã nós possamos nos ater no poder do Senhor e não no instrumento que comporta o poder de Deus. Que nós possamos nos ater naquele que pode todas as coisas. Porque veja, a arca foi tomada, a arca foi levada, e Israel perdeu a guerra nessa manhã, neste lugar, e os filhos dos sacerdotes foram mortos. Entendemos que é Deus que tem o poder, é Deus que faz todas as coisas, e nós então temos que nos ater ao grande e poderoso poder de Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma manhã poderosa e que o Espírito Santo fale ao teu coração de uma forma extraordinária. A paz do Senhor Jesus.